eleições, o Todo Dia e a Agile, realizaram pesquisas de intenção de voto em nossa região. Hoje apresentaremos o resultado do levantamento feito na cidade de Limeira. A pesquisa Todo Dia Ágil sobre a intenção de voto para prefeito de Limeira mostra Betinho Neves, do MDB, na frente com quase 30% da preferência, seguido por Murilo Félix, do Podemos. Vamos acompanhar o resultado da pesquisa estimulada. Na pesquisa Todo Dia Ágil, o eleitor foi perguntado se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos ele votaria. Betinho Neves, do MDB, teve 29,9%. Murilo Félix, do Podemos, 23,3%. Érica Tanque, do PL, 20,4%. Luiz Henrique Mitsunaga, do PT, 3,6%. Não escolheriam nenhum dos candidatos, 13,6%. Não sabem ou não responderam, 9,3%. O levantamento trouxe Érica Tanque, do PL, com 20,4%, empatada tecnicamente na disputa pelo segundo lugar com Murilo Félix, do Podemos, dentro da margem de erro. O cenário embolado, melhor dizendo, indica a realização de um segundo turno na cidade, mas no momento é difícil prever quem chegará. Diante da incerteza, foram desenvolvidos alguns cenários para o segundo turno. E a pesquisa aferiu 3 possíveis cenários para o segundo turno de Limeira. No primeiro, se a disputa fosse entre Betinho Neves e Érica Tanque, o MDBista seria eleito. Vamos acompanhar. Na pesquisa Todo Dia Ágil, num possível segundo turno entre Betinho Neves, do MDB, e Érica Tanque, do PL, Betinho Neves teria 45,3%, Érica Tanque, 32,3%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 15,6%. Não sabem ou não quiseram responder, 6,9%. Também foi feito uma outra composição, para perguntar aos eleitores de Limeira como que seria a escolha deles no caso de um eventual segundo turno entre Érica Tanque e Luiz Mitsunaga. A pré-candidata levaria a melhor. Veja. Na pesquisa Todo Dia Ágil, no possível segundo turno entre Érica Tanque, do PL, e Luiz Henrique Mitsunaga, do PT, Érica Tanque teria 53,1%, Luiz Henrique Mitsunaga, 13,4%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 23,4%. Não sabem ou não quiseram responder, 10%. O terceiro cenário que foi trabalhado levou, então, uma simulação de um possível confronto entre Érica Tanque e Murilo Félix no segundo turno. Mais uma vez, a pré-candidata do PL venceria. Vejamos. Na pesquisa Todo Dia Ágil, num possível segundo turno entre Érica Tanque, do PL, e Murilo Félix, do Podemos, Érica Tanque teria 41,7%, Murilo Félix teria 35,3%. Não votariam em nenhum dos candidatos, 15,9%. Não sabem ou não quiseram responder, 7,1%. A pesquisa não mediu o cenário de segundo turno entre Betinho Neves e Murilo Félix. Mas um outro fator importante que foi medido é o índice de rejeição entre os candidatos que se apresentam para a corrida à Prefeitura de Limeira. Neste caso, o número indica o potencial que um candidato ou pré-candidato tem em atrair votos entre aqueles que não sabem ou não responderam e também os indecisos, além do chamado voto útil, que ocorre quando um movimento de eleitores abre mão de votar em sua primeira escolha para fortalecer um nome considerado mais viável. Vamos conhecer estes números. A pesquisa Todo Dia Ágil perguntou ao eleitor em qual desses candidatos não votaria. Luiz Henrique Mitsunaga, do PT, 23,9%. Murilo Félix, do Podemos, 19,6%. Érica Tanque, do PL, 11,4%. Betinho Neves, do MDB, 11,1%.
não rejeitariam nenhum dos candidatos, 23,4%. Não sabem ou não quiseram responder, 10,6%. Os nomes mais viáveis, segundo os entrevistados, são de Betinho Neves e Érica Tanque, com os menores números de rejeição. Já Luiz Mitsunaga é quem apresenta a maior rejeição entre os eleitores. As áreas prioritárias, quando perguntado aos eleitores onde a próxima gestão deveria investir, focar mais a sua atenção, o levantamento mostrou que 29% dos entrevistados consideram que a área da saúde é o segmento mais importante e aquele que deveria receber mais atenção para melhorar a qualidade de vida da população. Acompanhe. A pesquisa Todo Dia Ágil perguntou ao eleitor qual área considera mais importante que deveria ser priorizada. As 3 mais votadas são saúde, 29%, educação, 15,3% e segurança, 12,9%. A saúde, de fato, tem sido a maior preocupação do eleitorado de, até agora, todas as cidades de nossa região que foram entrevistadas. A saúde, ela sempre lidera, sendo um calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim, em todas as gestões, seguidas aí da educação e da segurança pública. A pesquisa Todo Dia Ágil também quis saber dos eleitores a avaliação sobre a atual gestão do prefeito Mário Botion, do PSD. Vamos acompanhar. A pesquisa Todo Dia Ágil perguntou ao eleitor como ele vê a atual administração. Ótima, 5,3%. Boa, 27,3%. Regular, 42,7%. Ruim, 7,7%. Péssima, 15%. Não sabem ou não quiseram responder, 2%. Em linhas gerais, o governo Botion teve 55,6% de aprovação contra 40,4% que reprovam a atual gestão municipal. Foram entrevistados 700 eleitores moradores de Limeira, maiores de 16 anos, entre os dias 21 e 25 de julho. Foi utilizada a aplicação de um questionário estruturado com entrevistas por telefone junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. A margem de erro da pesquisa é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi custeada pelo Todo Dia, Rede Cidade Americana, com recursos próprios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP 00776/2024. Então está aí esta primeira análise, esse primeiro estudo aí para os pré-candidatos que estão na corrida aí para chegar até a cadeira de prefeito na cidade de Limeira. E você acompanhará nos próximos dias mais destes estudos, destes levantamentos feitos aí nas cidades de nossa região. Agora nós vamos deixar um pouquinho de lado a questão eleitoral para falar sobre a troca aí de antenas, porque o governo do estado quer acelerar o processo de troca gratuita das antenas parabólicas, ainda bastante presentes nos municípios do interior e em áreas rurais, por equipamentos digitais. O repórter Felipe Gomes esteve conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, sobre esta ação. Vamos acompanhar. O governo do estado de São Paulo quer incentivar a troca gratuita das antenas parabólicas, ainda bastante presentes nos municípios do interior do estado e nas áreas rurais, por equipamentos mais tecnológicos. A troca se torna necessária porque, com a chegada do 5G, o sinal da antena parabólica vai ser desligado até o final do ano. E quem contou um pouco sobre isso para a nossa equipe foi o secretário de Desenvolvimento de Americana, Rafael de Barros. Esse programa é o Tecnocidades, do governo do estado de São Paulo, que tem o apoio da Invest São Paulo, que é uma instituição de fomento mesmo. E a ideia do Tecnocidades é implantar da melhor forma possível o 5G dentro do estado de São Paulo, especificamente no interior de São Paulo, fazendo com que as cidades aí tenham uma aderência maior ao programa e que a gente consiga estender o 5G, que é o futuro,
para a maior parte do estado de São Paulo. Bom, as antenas tradicionais que atualmente estão instaladas, claro, não são essas antenas de TV por assinatura específico, né? São aquelas antenas parabólicas mesmo. Elas precisam ser trocadas porque com a instalação completa do 5G, a previsão é que até o final do ano elas deixem de funcionar. Então, o governo deu essa saída aí de fazer uma troca gratuita dessas antenas para que ninguém fique desconectado, né? São os cidadãos que estejam cadastrados em programas do governo federal. Então, quem está cadastrado nos CRAS, em cadastro único e tudo mais, tem direito a essa troca gratuita das antenas. Bom, falando do Tecnocidades em geral, né, a importância do 5G é muito grande. Nós corremos bastante atrás até para alinhar tudo que precisava para o 5G, porque o futuro do mundo está alinhado com esse 5G, né? A questão da troca das antenas é que o acesso à informação, todos sabemos o quanto é importante, né? Nos dias de hoje, mais ainda. Quem fica sem informação fica muito para trás. Então, essa troca aí vem para ajudar principalmente quem está em áreas mais afastadas e que necessitam dessas antenas para seguir conectado. É isso. O 5G, ele vai ter uma revolução muito grande em praticamente todas as áreas. Então, vou dar um exemplo. Empresas, principalmente empresas de tecnologia, elas vão procurar cidades que estejam não só com o 5G aprovado, mas muito difundido dentro da cidade. A gente vai ter revolução dentro da área de saúde, dentro da área de mobilidade urbana, uma série de coisas importantes, segurança, baseado muito na utilização do 5G. Então, esse desenvolvimento, o governo do estado vem lutando bastante para que o estado de São Paulo, em peso, consiga ter acesso ao 5G, justamente para estar alinhado a esse desenvolvimento econômico e social que o mundo todo vai passar aí através do 5G. A questão da troca das antenas, basicamente, é essa divulgação, né? Porque isso não é feito por nós, pela prefeitura. A gente trabalharia na questão da divulgação, e que vocês estão aqui ajudando a gente nesse momento. A questão do 5G, sim, tem um trabalho muito forte, tanto do Executivo quanto do Legislativo. O ano passado, o Legislativo de Americana aprovou a nova lei do 5G, e depois, dentro do Executivo, nós fizemos todos os trâmites burocráticos para que as aprovações das antenas, que era muito, muito difícil dentro da cidade americana, que ela se tornasse menos burocrática e que fosse mais fácil de você aprovar a instalação de uma antena. Para que as pessoas aí saibam, o 5G ele tem uma característica muito diferente do que era até o 4G. Até o 4G você tinha antenas muito grandes, com um alcance muito grande. Então, você, tecnicamente, era assim, a frequência das ondas era mais baixa, então você tinha uma menor qualidade, mas um maior alcance. O 5G, ele trabalha com uma frequência muito mais elevada, o que melhora a característica do sinal, a velocidade, que é o que todo mundo já sabe, só que por esse motivo ele tem um alcance muito reduzido. Então as antenas do 5G, elas são diferentes do que tinha até o 4G. Ela não precisa ser aquela super antena, você pode colocar isso aí num poste, você pode colocar em cima de um prédio público, você pode colocar em cima de uma escola. Então você precisava de uma adequação da autorização dessas antenas, né? Então nós tivemos um trabalho duplo. O Legislativo aprovou a nova lei do 5G, nós tivemos um trabalho interno da parte de aprovação de antenas e para revogar uma lei antiga que estava dificultando muito a aprovação desses projetos. Então, eu até falei para você nos bastidores aqui que o que a gente vê é uma parte muito pequena de todo o trabalho que foi feito internamente pela prefeitura, pelo Poder Legislativo, para que a Americana fosse uma das primeiras cidades a ter a legislação e a execução das autorizações do 5G do Brasil todo. A gente tem focado bastante, né, a questão da atração de empresas de tecnologia e tudo mais. Essas empresas, elas não irão para cidades que não tenham essa legislação e essa autorização previamente aprovada e já funcionando. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, que num segundo momento, praticamente todas as empresas terão um impacto muito grande em relação ao 5G, né? A gente está falando aqui até de automação industrial e tudo mais. Então,
praticamente você não consegue desenvolver a sua parte econômica e aí, consequentemente, também a parte social, se você não tiver muito bem adaptado à legislação para a aprovação dessa nova tecnologia que é o 5G. Você pode entrar pelo próprio site, que eu até tenho ele aqui, ó, que é o sigaantenado.com.br. A pessoa entra no próprio site e a Americana já está liberado para fazer essa troca, então ele entra lá com o seu CPF. Se você não estiver cadastrado em programas sociais, vai aparecer uma mensagem: o seu CPF não está cadastrado, procure o CRAS mais próximo. O CRAS é da assistência social. Então, aqui em Americana, se você digitou seu CPF, não apareceu nada, você pode procurar o CRAS mais próximo da sua casa e eles vão te ajudar aí na questão do cadastro, se você tiver direito a isso. E aí você pode entrar pelo próprio site e fazer a solicitação da troca. A Agência de Promoção de Investimentos Investe São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem levado o tema a gestores municipais de todas as regiões do estado, participantes do programa Técnico Cidades, que tem como objetivo incentivar a inovação tecnológica e acelerar a chegada do 5G. A agência quer mobilizar prefeituras e câmaras municipais para que elas incentivem a população a trocar as antenas, levando em consideração que esses órgãos estão mais próximos dos cidadãos, principalmente daqueles que vivem em áreas mais remotas. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe. Se você de casa ficou com alguma dúvida de como que vai funcionar essa troca, aliás, como já está funcionando, né, a troca dessas antenas, acesse o nosso portal tododia.com.br, que lá tem a matéria detalhadinha, trazendo para você ali o passo a passo para você realizar a troca, está bem? Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos trazendo um quadro especial que ele inaugura hoje no Todo Dia, segunda edição. Portanto, não saia daí. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Estou aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse macacão que eu estou vestindo, tem moda masculina e muitos acessórios também, como calçados, bolsas, cintos e muito mais. Venha conhecer uma de nossas unidades. Voltamos, meio-dia, 16 minutos, e todas as quartas-feiras aqui no Jornal Todo Dia, segunda edição, estaremos trazendo para você dicas sobre economia, como utilizar o seu dinheiro e também vamos falar sobre práticas de pagamento e riscos de golpe no dia a dia. Então, vamos lá que está chegando o quadro Seu Bolso.
De acordo com o levantamento do Banco Central, o percentual de transações por aproximação com cartão de crédito subiu de 23,1% para 31,1% entre 2022 e 2023. Os celulares são o principal canal de pagamento no Brasil, com 82% do total da quantidade transacionada do ano passado. Os dados fazem parte do Instituto de Estatística de Pagamento de Varejo e de Cartões do Brasil. Para isso, a equipe da TV Todo Dia ouviu o advogado Diego Hernandes Moreira, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Americana, para falar sobre os cuidados que se deve ter com esse tipo de transação. O Pix hoje é a forma de pagamento mais usada no Brasil. Ela superou em muito o cartão de débito, o cartão de crédito e propriamente o dinheiro. Hoje em dia é difícil quem anda com o dinheiro. Então essa facilidade que o Pix trouxe fez que tivesse esse crescimento expressivo de ser a maior forma de pagamento hoje em dia. Esse pagamento de Pix por celular é uma ferramenta nova que o Banco Central recentemente anunciou, né? Vai ter início em fevereiro do ano que vem e eu espero sim que seja seguro. Lógico, toda tecnologia ela pode haver falhas nela ou tentativas de golpe, pessoas mal intencionadas tentem ali aplicar algum golpe. Então o consumidor sempre deve fazer a conferência dos dados antes de confirmar o pagamento. Como funciona o pagamento por aproximação e quais são os cuidados que eu devo tomar ao usar essa modalidade? Você faz o cadastro do seu cartão de crédito no seu celular, no seu aplicativo, né? E ali você faz o pagamento como se fosse o seu próprio cartão de crédito físico ou de débito físico que você aproxima ali na maquineta. O que o consumidor deve sempre prestar atenção é olhar o valor se corresponde à exata quantia que ele combinou de fazer aquela compra e olhar também o destinatário daquela compra, se confere com que a loja ou o estabelecimento ali que ele esteja adquirindo o produto. O que eu devo fazer caso o valor que eu paguei por aproximação seja superior ao que me foi dito na hora da compra? Então, muitas vezes o consumidor vê uma oferta na internet de um site, às vezes aquele site pode até ser um site falso. E aí, ao efetivar a compra, ele digita o Pix lá, ou faz a leitura do QR Code, aparece o nome de uma pessoa física, mas ele está comprando de uma loja. Então, ali já é uma evidência que pode ser uma fraude. Então, sempre deve corresponder o valor e o destinatário. Se eu estou comprando de um CNPJ de uma loja, não pode aparecer o nome de uma pessoa física ali como quem vai receber aquela quantia. Um produto de R$1.000 anunciado por 500 chama atenção. Então, assim, deve-se fazer uma maior conferência para ver se aquilo lá não é um golpe e se é de fato uma oferta de verdade. O consumidor deve exigir ali a devolução imediata no estabelecimento que ele fez a compra. Se ele comprou um produto de R$50, ele deve pagar R$50. Se por acaso houve um erro de digitação, que pode acontecer, né? Falhas acontecem, e passou um valor a mais, o estabelecimento é obrigado a devolver imediatamente para ele. O que eu devo fazer caso eu envie o mesmo valor Pix 2 vezes no ato do pagamento? Pix em duplicidade, ela deve solicitar ao estabelecimento que teve esse recebimento em duplicidade para que faça o imediato estorno. É a mesma situação de quando vem um valor a mais. Ela vai ali no estabelecimento comercial e solicita o imediato estorno do valor. O pagamento, o Pix recebido em sua conta é uma cautela que o consumidor tem que ter um pouco a mais. Por quê? Existe muito golpe hoje. Então, você recebeu um Pix na sua conta e você não sabe do que se trata, entre em contato com a sua agência bancária para verificar ali se foi um Pix mesmo ou se não foi, exemplo, um empréstimo. Um terceiro fraudador faz um empréstimo na sua conta, no seu nome, usando os seus dados. O banco destina um dinheiro na sua conta, esse fraudador entra em contato com você e fala, olha, eu fiz um Pix errado aí na sua conta, você não devolve para mim? E devolve na chave número tal? E o consumidor muitas vezes não toma cautela, né, e é enganado, e ele acaba fazendo essa devolução, mas na verdade fizeram um empréstimo no nome dele. Então, sempre que houver um Pix estranho na sua conta, entre em contato com sua agência bancária primeiro para saber do que se trata, para saber se não é um empréstimo que fizeram ali. O estabelecimento pode alterar o valor de acordo com a forma de pagamento? A partir de 2017, uma lei federal
ela autoriza essa diferenciação do valor tanto pela forma de pagamento ou pelo prazo de pagamento. Então o estabelecimento pode fazer essa diferenciação, mas ele sempre deve deixar isso bem claro e informado para o consumidor. Não pode ser uma surpresa para o consumidor. O pagamento de cartão de crédito, com cartão de crédito é X, no dinheiro é Y, então essa informação tem que ser prestada para o consumidor previamente. Não pode ser uma surpresa para o consumidor. Qual é a responsabilidade do banco em relação às transações? Os bancos são responsáveis pela plena segurança das transações financeiras que ele administra, né? Então, sempre que houver uma falha por parte do banco, uma falha no sistema de segurança do banco, o banco é responsável em indenizar o consumidor, seja ele de ordem material, inclusive até moral, dependendo de alguns casos. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, ou seja, vai caber ao banco comprovar que não houve falha no sistema dele, e não ao consumidor fazer a prova que teve a falha no sistema do banco. O estabelecimento é obrigado a receber o meu método de pagamento? O estabelecimento ele não é obrigatório a receber por cartão de crédito, por cartão de débito, por Pix, a exceção de dinheiro, que ele é obrigado a receber em dinheiro, né? O que deve ser feito é sempre informar ao consumidor quais as formas de pagamento que você aceita no seu estabelecimento comercial. Não pode haver uma exigência de um ou de outro, tá? Você informa. Muitas vezes você já deve ter percebido, o cheque caiu em desuso, então você entra no estabelecimento, não aceitamos cheque, está lá visível. Então se você já tem aquela informação prévia. Agora, exigir algo do consumidor, o estabelecimento não tem. Mesmo com toda essa crescente e a digitalização dos pagamentos no Brasil, os dados revelam que, em termos de volume total transacionado, os canais presenciais, como caixas eletrônicos, agências bancárias, correspondentes, etc., ainda se mantêm relevantes. Cerca de 42% dos recursos movimentados no ano passado foram por meio deles. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Estão aí dicas importantíssimas, sobretudo para esta época que se aproxima, né? Porque está chegando o Dia dos Pais. Então é muito bom nós estarmos cientes, né, dos nossos direitos de consumidor e também ficarmos atentos para não entrarmos aí em enrascadas. E, como eu disse, né, o Dia dos Pais está chegando. Esta é a terceira data mais importante do comércio brasileiro. E é preciso ficar de olhos bem abertos para não sentir-se lesado nessa importante ocasião, seja por práticas abusivas de alguns comércios, promoções do tipo pague a metade do dobro e até mesmo golpes. Vamos saber mais detalhes nesta matéria da repórter Vitória Silva. O Procon Piracicaba iniciou nesta segunda-feira, dia 29, a Operação Dia dos Pais, que visa fiscalizar estabelecimentos comerciais que trabalham com produtos relacionados à data comemorativa, que é celebrada no dia 11/8. A fiscalização permanecerá em vigor até o dia 9. O objetivo da fiscalização é garantir o cumprimento das normas de proteção e de defesa dos consumidores. Serão verificados aspectos como a correta afixação de preços, a presença de informações obrigatórias nas embalagens dos produtos como origem, composição, prazo de validade e entre outras. As políticas de pagamento, incluindo restrições quanto à aceitação de cheques, Pix e cartões, além da disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor, para a consulta e afixação do cartaz do Procon e entre outros pontos. As orientações são que os estabelecimentos devem informar de forma visível o preço à vista de todos os produtos e serviços, incluindo vitrines externas, internas e produtos expostos em local alto, fora do alcance do consumidor. Caso o estabelecimento ofereça parcelamento, deve informar por meio de cartaz as condições específicas como valor mínimo para parcelamento, número máximo de parcelas, incidência de juros, valor de cada parcela com juros e o valor total a ser pago com juros. O estabelecimento comercial não é obrigado a aceitar cheques, cartões e Pix. Porém, caso não aceite alguma dessas modalidades de pagamento, deverá informar essa restrição, através de cartaz afixado em local visível.
O consumidor tem até 90 dias para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação em serviços e produtos duráveis e 30 dias para serviços e produtos não duráveis. É importante destacar que o fornecedor ou fabricante tem um prazo de 30 dias para solucionar o problema. Caso não o faça, o consumidor tem o direito de escolher entre a troca do produto, a devolução do dinheiro ou o abatimento de preço. É importante que o consumidor verifique se há política de troca no estabelecimento, pois o lojista não é obrigado a trocar produtos por erro do consumidor na escolha, como a preferência, cor ou tamanho do produto. De qualquer forma, se no momento da venda houve a promessa da possibilidade da troca, essa deve ser cumprida. Os consumidores devem exigir a emissão de nota fiscal, ticket do caixa, recibo ou documento equivalente, pois é essencial para garantir seus direitos. Os estabelecimentos são obrigados a manter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso para que os consumidores possam consultá-lo livremente. O Código do Consumidor pode ser obtido gratuitamente através do link www.procon.sp.gov.br/Código de Defesa do Consumidor. Vitória Silva para a TV Todo Dia. Obrigado, Vitória. E com essas dicas muito importantes, nós encerramos o nosso jornal de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã às 11h50 e agora você continua com a nossa programação, tendo aí o programa Estádio e na sequência o Rede Brasil Tarde. Tchau! Isso foi perturbador? É, um pouquinho. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui.